Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mais uma vez bem bonito. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pode continuar no violão. Veja bem, como é que a graça de Deus vai vir sobre a sua vida? Você quer que a graça de Deus venha na sua vida? Sim ou não? Sim. E como você quer que ela venha? Pouquinho ou bastante? E como é que ela vai vir na sua vida? Do mesmo jeito que você espera. Quem espera pouco vai receber pouco. Quem sonha pequeno vai viver pequeno. Não espere pouco de um Deus que te ama muito. Não espere pouco de um Deus que te amou até o extremo, vai nos dizer a palavra em João. Então sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, mas ela vai vir, meu filho, do jeito que você crê, do jeito que você espera. Então, meu filho, espera tudo. Não espera pouco, espera muito. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Vamos lá, Luiz, na bateria, vamos lá, meu filho. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Como? Que jeito vai ser? Da mesma forma que em vós nós esperamos. É isso aí. Obrigado. Pode só o violão agora. Queridos filhos e filhas da igreja, na segunda leitura de hoje, o Papa Pedro, que é o primeiro Papa da igreja, de maneira brilhante, iluminado pelo Espírito, ele vai comparar a igreja a um grande edifício espiritual. Então você pensa um edifício altaneiro, né? Gigantesco, mastodôntico, aquela coisa imponente. São Pedro vê um edifício fabuloso, tão bonito quanto esse aqui, o Santuário de Santa Filomena, só que é um edifício espiritual. E São Pedro, iluminado pelo Espírito, vai dizer: nesse edifício o construtor é Deus. Quem idealiza a obra, quem faz o projeto, a planta, sabe? A maquete é Deus. Quem determina o que vai ser cada coisa é Deus. Os tijolos ou as pedras ou os blocos, como você quiser chamar, não são constituídos simplesmente de pedra, de rocha ou de barro, mas as pedras, nessa visualização de São Pedro magnífica, são pedras vivas. Então você imagina uma parede, né? Uma parede dessa altura, ela é feita de vários blocos ou tijolos, né? Aqui é concreto, ali é tijolo, né? E aí cada tijolo constituindo essa parede, imagine comigo, porque você tem que imaginar. Sabe o que acontece? Nós somos muito pobres de imaginário. A gente perdeu a capacidade de imaginar. E Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer que a imaginação, quando aliada à fé, ela nos dá a capacidade da contemplação. Nós temos que imaginar. Quando o diácono está proclamando, por exemplo, o evangelho, a gente tem que imaginar pela fé que a gente está lá, e como é que foi, como é que Tomé falou, sabe? Como é que Filipe perguntou. Então veja bem, essa imagem tem que ser imaginada. Então você imagina uma parede dessa altura, vários tijolos, e os tijolos são pedras vivas. Se eles são pedras vivas, eles têm personalidade e eles conversam. Está entendendo bem? E esses tijolos, pedras vivas, São Pedro vai falar para nós, o Papa Pedro, são as pessoas. As pessoas que integram, que constituem, não é, essa grande e belíssima construção de Deus. Então essa é a primeira coisa. Só que no mundo antigo, precisamente no mundo greco-romano, quem gosta de engenharia, de arquitetura sabe disso. Nenhuma construção começava sem aquilo que eles chamavam de pedra angular. O que era a pedra angular? Por exemplo, você vai em Roma hoje, você vê o Coliseu. O Coliseu tem milênios, ele está de pé ainda. A parte destruída é por causa dos homens, que arrancaram lá muita coisa. Lá parece um queijo suíço o Coliseu sendo visto de perto, né? Porque roubavam o ferro, né? Mas você veja, por que o Coliseu está de pé até hoje, meu filho? O Coliseu está de pé até hoje porque ele foi feito com um sistema de pedra angular. Então veja bem, a pedra angular, o que ela faz na construção? Ela dá a solidez. A pedra angular é a garantia de que aquela construção não vai cair.
Aí São Pedro, vendo a profecia do Antigo Testamento, de que Deus Pai colocaria para nós uma pedra angular, que seria nosso sustentáculo, que seria nosso apoio, que seria nossa base, São Pedro vai dizer assim, olha, saibam de uma coisa, a pedra que os pedreiros rejeitaram, porque ele foi morto, torturado por vocês, desprezado por vocês, é Cristo, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você veja que bonito, é nessa pedra angular. Primeiro vem a pedra angular, ali. Depois da pedra angular vem as outras pedras vivas, que somos nós, que vão se encaixando, mas essas pedras vivas caem todas, se esboroam por terra, se não tem uma pedra angular que a segura. Aí você veja que lindo, porque essa pedra angular foi rejeitada e descartada pelos homens na sexta-feira santa. Lembra aqui quando a gente levou a cruz? Mas no domingo de Páscoa o Pai foi buscar a pedra. E a pedra que fora sepultada e jogada no sepulcro na sexta-feira santa é buscada pessoalmente pelo Pai no domingo de Páscoa. E Ele agora é a base de toda a construção, de todo o projeto que dá certo. Porque sem Ele, sem essa pedra angular, nada subsiste, nada para em pé, nada vai para frente. Tudo bem até aqui? Todo mundo acompanhou bem? Todo mundo entendeu? Amém? Ou misericórdia? Amém. Agora nós vamos para as implicações. Primeiro a explicação. E agora como é que isso afeta a gente, a sua semana e a sua vida. Primeira implicação. Quando nós vamos fazer uma obra, né, aqui para mim está fresco na minha memória, nós vamos construir, por exemplo, o santuário. Depois da sondagem do solo, que foi a empresa Reforsonda. Naquela época uma cacetada de 100 mil reais, só para ver se o solo é bom, né? É um dinheiro que não aparece, mas nunca não tem como esquecer, né? Foi um milagre, mais um milagre de Santa Filomena, né? Então, mais um dentre tantos, né? Depois da sondagem do solo, começaram a chegar os materiais. E quando você vai construir uma casa, um prédio, então você vai ver se vai ser bloco, se vai ser tijolo, vai ser pedra, né? Então vão chegando os milheiros, você compra os tijolos por milheiros. E é interessante, porque o caminhão vem entregar os tijolos ficam todos empilhados ali em milheiro, né? E agora São Pedro está falando que o tijolo conversa. Está entendendo bem? Porque imaginário é importante, para você entender coisas mais profundas. Agora imagina os tijolos chegando para a construção e eles têm personalidade, eles começam a conversar. O que você acha que vai ser aí? Aí um tijolo fala, acho que é shopping. O outro fala, acho que é uma farmácia. O outro, eu acho que é igreja, eu acho que é, né? O tijolo não sabe o que vai acontecer, mas ele só tem certeza de uma coisa, que ele está na obra, né? E aí imagina então, se os tijolos pudessem falar assim, olha, vi falar que vai ser o único santuário de Santa Filomena na América Latina. Falou, então nós somos importantes. E eu faço parte, vou fazer história, vou contar para os meus tijolinhos netinhos. Eu comecei Filomena, né? E aí imagine que os tijolos começassem a conversar e falassem assim, viu, mas é o seguinte, vamos aqui fazer uma reunião, uma assembleia dos tijolos. Seguinte, eu quero ficar na nave, porque quando as pessoas chegam, eu gosto de ficar vendo quem chega, quem falta, né? Gosto de ficar vendo. O outro fala assim, eu não quero mezanino, porque lá no mezanino parece um camarote, né? É quem pagou mais caro, tem pulseira aí? Né? Um camarote. Lá no mezanino eu vejo de cima, né? O outro fala assim, eu sou mais católico, eu vou ser a capela do Santíssimo. Ai que lindo. Aí um falou assim, gente, vocês estão escolhendo tudo aí, pode escolher tudo, mas eu não quero ser banheiro não, né? As cenas vão ser muito desagradáveis, né? O tijolo não escolhe aquilo que ele vai ser, porque quem determina para onde ele vai é o construtor. A mesma coisa é na tua vida, a mesma coisa é na minha. Quando nós dizemos sim para Jesus e você aceita que Ele comande a sua vida, você não sabe por quais caminhos Ele vai te conduzir. Você não sabia que ia ser casado com esse homem aí, né? Casada com esse homem. Você não sabia que essa mulher ia ser mãe dos seus filhos, mas Deus já sabia. E desde que vocês se conheceram, Deus foi orientando a história de vocês por caminhos, como dizia Luís de Camões, nunca dantes navegados, eu diria, por caminhos nunca antes imaginados. Deus vai seduzindo a gente, né? E vai conduzindo a gente, e quando você vê, Deus vai colocando cada coisa no lugar. Agora, meu filho e minha filha, ainda trabalhando o imaginário, né? Vamos aqui olhar essa parede, e aqui nós temos muito tijolo, vamos dar trabalho para os cinegrafistas. Aqui é drywall, né? Mas atrás tem tijolo. Cadê? Onde está? Tá cá. Aqui é tijolo, aqui é drywall. Aqui são os católicos fake, que são os da gema. Aqui, ó.
Então, para de vocês é doido, né? Então o que acontece? Você tem que ter tijolo embaixo, tijolo no meio e tijolo em cima. Só que de vez em quando os tijolos têm um pouco de crise de vaidade, sabe? Aí os que estão em cima falam assim: ó, tô aqui em cima, vocês estão aí embaixo, que eu sou mais importante na hierarquia. Só que o que aconteceria com os tijolos de cima se não tivesse tijolo embaixo? Lei da gravidade, né? Sir Isaac Newton. Todos eles cairiam. Então eu quero contar uma coisa para você, que é a segunda coisa. Primeiro, no reino de Deus ninguém escolhe onde vai. Quem escolhe é Deus, é Jesus. Mas a segunda coisa, por vezes Deus vai colocar você na parte de baixo, mas não é para te humilhar, é para que você sustente a tua família através da oração, é para que você sustente a tua casa. Vocês são casados, às vezes seu marido vai ficar doente e você vai ter que ser o esteio dele, sabe? Às vezes sua esposa vai estar depressiva, cansada, não vai conseguir cuidar dos filhos, e é você quem vai passar noites em claro cuidando dele. Quando Deus te coloca embaixo, meu filho e minha filha, é para você ser base daqueles que estão em cima. E a gente vive trocando de lugar, mas não importa na obra de Deus se você está em cima, se você está embaixo. O importante é fazer parte. O importante é integrar essa obra. Nunca se esqueça disso. O importante é sentir que você pertence a um propósito muito maior. Então quando Deus muda a gente de lugar, a gente não deve ficar nervoso, nem chateado e nem preocupado, porque às vezes a gente precisa ser base e colo para alguém. Porque ninguém aguenta a gente, cá entre nós, ser colo o tempo todo. Às vezes a gente precisa ser carregado também, né? E aí Deus está me dando aqui o Espírito Santo. Aquela imagem bonita que fizeram agora de São José, vocês já viram? Que São José segura o bebê Jesus. Aí colocaram uma legenda: eu vou segurar o bebê Jesus para deixar Maria descansar. Às vezes a gente está embaixo, às vezes a gente está em cima, mas é sempre para sustentar um ao outro. É para isso que a gente está aqui nessa terra, amém? Agora veja que interessante, os tijolos são todos iguais, né? Porque né, o tijolo é tudo igual, uai, tudo igual. Essa parede, por exemplo, todos os tijolos são iguais. O que muda? A posição onde eles estão. Do mesmo jeito, no reino de Deus, nós somos todos iguais em dignidade. O que muda? A função de cada um. Até nas vestes sagradas as nossas funções se manifestam, porque nós somos iguais na dignidade, mas somos diferentes nos dons, no chamado, nos ministérios. E aí, meu filho e minha filha, assim como o tijolo não sabe para onde vai, na igreja verdadeira de Jesus, e sinto muito ser sincero a tal ponto, né? Mas na única igreja fundada por Jesus, porque quando ele estava aqui na terra ele só fundou uma, né? As outras foram os homens que fundaram. Na única igreja fundada por Jesus, que é a igreja católica apostólica romana, as outras os homens inventaram, mas Jesus também age lá, mas não foi Jesus que fundou. Então o que acontece? Nesta igreja ninguém escolhe quem vai ser. Ninguém. Quem escolhe é Deus. E assim, por exemplo, o seminarista sente chamado para ser padre e fala assim: vou ser padre. Não, ele não sabe se vai ser, porque ele sente o chamado, mas quem garante que ele foi chamado? A igreja com o poder da chave de ligar e desligar. Então ele passa 8 anos no seminário. Lá no final, o bispo, que é o sumo sacerdote da sua grei, isto é, da sua igreja particular, só na hora que ele estiver sendo ordenado, como foi o Marcos, naquela hora ele tem certeza, não foi sonho, eu fui chamado. Porque na igreja de Jesus ninguém se intitula apóstolo ou profeta, é para aqueles que Deus chama. Da mesma forma, quem é padre, né? O padre não sabe para onde que vai. Você acha que ia saber que ia ser pároco e reitor desse santuário, como disse o bispo? Jamais, nunca me passou pela cabeça. Eu não conhecia nem Filomena, ela já me conhecia, mas eu não conhecia Filomena. Até quando eu estudava para ser padre, mas ela já me conhecia. Deus vai levando você por caminhos inimagináveis. Na igreja de Jesus, o padre, o bispo, por exemplo, não sabe se vai ser cardeal, não tem a mínima ideia. E o cardeal nem sabe o que vai ser da vida dele. Talvez ele seja papa. E o papa não sabe quem vai ser o próximo papa. Se o papa vai vir da Oceania, da América, se o papa vai vir da Ásia, quem sabe? É o dono da construção, porque é ele quem diz onde vai cada tijolo. Eu acho engraçado, a turma chega para mim, eu dou até risada, né? Muita gente assim que não conhece, né? A igreja chega para mim: e padre Wagner, e o senhor pensa em ser bispo? Não, por que não? Não sou eu que determino isso, né? Isso daí é para aqueles que Deus chama, né? A pessoa pensa que a igreja é uma carreira eclesiástica. Não, meu filho e minha filha, não existe isso. O nosso diácono uma vez contou para mim, almoçando na minha casa. Ele é casado, né? O senhor sabia que ia ser diácono, né?
Nem a esposa, né? Mas é Deus que vai chamando a gente. Mas para isso você precisa confiar. Confiar que tem um projeto perfeito, uma construção, e no final a construção sai. Me lembro quando olhei a planta aqui, eu não entendo nada de planta. Olhei a planta do santuário a primeira vez, com seu Toninho, dona Edna. Olhei pela primeira vez, a arquiteta falou e o engenheiro, olha, vai ser assim, assim. Eu falei, bonito. Só depois começou a sair, comecei a entender. Mas eu sabia que havia um projeto. E que se a gente não fizesse adaptações no projeto e seguisse fielmente o projeto, tudo ia dar certo. Quando você segue fielmente aquilo que Deus tem para você, tudo acaba dando certo. Mas não faça adaptações nos projetos de Deus. Próxima implicação. Todos os tijolos têm que estar bem unidinhos para que a parede fique bonita. Vocês imaginem aqui se faltasse um tijolo nessa parede. Já imaginou? Imagine que falta um. Olha o tamanho dessa igreja. Mas falta um. Através desse buraco, vento, umidade, pernilongo, não é verdade? Mosca, beronha, tudo começa a entrar. Porque faltou um tijolo. Na obra de Deus, ninguém pode ser descartado. Na obra de Deus, todos são especiais. E vou falar uma coisa para vocês. Às vezes um irmão ou uma irmã, ao longo desses 15 anos, né, fica chateado e sai da igreja, né? Ou então é um encrenqueirinho, uma encrenqueirinha. Sempre tem, né? Filho encrenqueiro, sempre tem. E gosta de criar confusão onde vai. Tem gente que toda pastoral que você bota, cria briga, cria confusão. E aí, mas é porque está dentro dela a tempestade, né? Aí ela leva a tempestade e ele para onde vai. E aí às vezes a pessoa fala assim para mim, ai padre, às vezes alguns brincam comigo, manda para concorrência, que vai embora. Não, vocês têm que ficar aqui na igreja. Com todos os problemas que vocês têm, com as dificuldades que vocês têm, é dentro da igreja. E nós não podemos descartar ninguém. Porque na obra de Deus um tijolo faz falta. Ainda que ele dê uma dor de cabeça, seja problemático, fofoqueiro, vamos converter ele com o Espírito Santo. A gente não pode tirar os tijolos da obra. Nunca deixe que as pessoas tenham esse pensamento do demônio. Descarta, manda embora. Não. Na obra de Deus, um tijolo faz falta. E um tijolo é muito importante para integrar esta construção. E agora então tem uma coisa. Uma das coisas que mais me entristece hoje, não aqui com vocês, no mundo, é a falta do sentimento de pertença. Hoje em dia a turma não se sente pátria, não se sente nação, não se sente bairro, não se sente cidade, não se sente diocese, arquidiocese de Sorocaba, sabe? Como foi bonito ver aquela padraiada entrando aqui, os diáconos, porque o que está por detrás daquilo? Nós somos uma única igreja. Você tem um sentimento que você não está jogado no mundo, sabe? Você não está jogado ao léu. Você faz parte de uma construção e você é importante dentro dela. Está entendendo isso? Você tem que entender isso. Então hoje as pessoas não se sentem nem membros da paróquia. E como as relações hoje são descartáveis, as relações são líquidas, como dizia Zygmunt Bauman, as relações são líquidas. Então as pessoas não dão valor ao sobrenome, não dão valor à família, não dão valor nem à própria paróquia. Hoje tem um fenômeno de católico turista. Por exemplo, santuário, para quem não sabe, fique sabendo, é lugar de peregrinação. Isso sim, Aparecida, aqui, São Judas, é peregrinação, ótimo. E tem que peregrinar porque nós somos povo peregrino. Mas o povo que peregrina tem que ter sua paróquia, tem que ter o seu grupo, tem que ter sua casa. Senão você é peixe fora d'água, viu? E não é ficar mudando de paróquia quando muda o padre também não. Mudou o padre, agora eu vou lá para não sei lá onde. Não, então você não entendeu nada. Você tem que integrar esse edifício, se sentir pertencente a ele. Por que as pessoas hoje têm crise de identidade? Não param no namoro, não param no casamento, não param no serviço, não param em nada. Porque as pessoas não têm mais sentimento de que fazem parte de uma obra, de que fazem parte de um projeto, e é isso que te confere identidade. Agora veja, lembra quando eu falei assim? Que primeiro é colocada a pedra angular. Vamos ver se vocês estão acordados aí. Quem que é pedra angular? Jesus. E as pedras vivas? Nós. As pedras vivas são encaixadas nele. A partir dele, se você tira ele, tudo cai. Abra aí sua segunda leitura, versículo 6. Dá uma olhada nessa pérola. Eu achei isso daqui, me tocou o coração. Eu vou pedir também para a nossa equipe sempre deixar folheto aqui em cima, por favor, tá bem? Folheto com as leituras é importante. Então veja bem, no versículo 6,
Eu vou começar, mas eu quero que você preste atenção no que você vai proclamar. Porque se você entender isso aqui, muda a sua vida. Tá? Se você entender isso aqui, muda a sua história. Então veja bem, versículo 6. Eu vou começar. Com efeito, nas escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Agora veja bem, a Sara vai me ajudar. Veja bem, como que é essa pedra angular? Vamos ler, leia junto com a Sara. Escolhida e magnífica. E agora? Quem nela confiar não será confundido. Vamos, igreja, vamos falar juntos aqui. Eu vou falar, olha. Quem nela confiar não será confundido. Toda a igreja. Quem nela confiar não será confundido. Por que você está vendo um monte de gente perdida, que não sabe de onde vem nem para onde vai? Gente que não sabe o que está fazendo aqui. Porque a quantidade de gente que chega para mim e fala: padre, gente da igreja, padre, a minha vida não faz sentido, padre. Eu não sei qual é a minha missão aqui. Você não sabe qual é a sua missão aqui, porque você pode estar dentro da igreja, mas Jesus pode ainda não ser a pedra angular. E agora eu vou falar o português escrachado. É porque você está dentro da igreja, mas a sua pedra angular é sua namorada. Se ela não vai na missa, você não vai. A sua pedra angular é o homem que você está afim. A sua pedra angular é seu relacionamento. Sua pedra angular é seu patrão. Sua pedra angular é seu dinheiro, sua poupança. Não é Cristo. E quando você faz de qualquer pessoa sua pedra angular, ruína, desmoronamento. Porque você não vai resistir, como diz Mateus capítulo 7, às tempestades, porque sua casa não foi alicerçada sobre a rocha, mas sim sobre a areia. Se a gente não fizesse reforçando aqui, isso aqui não estava de pé. Está entendendo bem? Então, meu filho e minha filha, por que você sente que a sua vida não faz sentido? Porque eu sinto muito, Cristo não é ainda a pedra angular. Quem é a pedra angular? Seu marido. Quem é a pedra angular? Seu ex. Quem é a pedra angular? Seu trabalho. E é por isso que você sente que não sabe de onde veio, nem para onde você vai. Outra coisa que eu tenho observado atendendo as pessoas e ouvindo as pessoas há 15 anos aqui 14, né? 15 com a catedral. Presta atenção, eu vou falar mas bem escrachado, bem claro. Por mais que você ame uma pessoa, você não tem o poder de fazer essa pessoa feliz. Pode tirar o cavalo da chuva. Quem faz os outros felizes é Deus, não é você. Está entendendo bem? Por que você não para com ninguém? Por que você tem sentimento de insatisfação e todo relacionamento que você entra naufraga? Porque não é Cristo a pedra angular do teu relacionamento. Está entendendo bem? Eu vejo casais magníficos, que é uma gracinha de ver, em crise total. Sabe por quê? Vocês estão tentando resolver o problema sozinhos, e sozinhos vocês não podem. Vocês precisam de Cristo. Vocês precisam da pedra angular. E enquanto vocês não sentirem que fazem parte de um projeto perfeito, que tem começo, meio e fim, e você pertence a esse projeto, você vai ser perdido nesse mundo. Quando Lewis escreveu a obra Alice no País das Maravilhas, virou até desenho e filme, num dado momento a Alice chega numa bifurcação. E todo mundo vai chegar numa bifurcação, sabe? Todo mundo. Principalmente você que está na casa dos 20 anos. Você chegou na bifurcação. Para onde eu vou? Né? De onde que eu vim? Aonde que eu vou? E a Alice, quando chega naquela bifurcação, ela fala: e agora? Aí aparece um gato. Ela pergunta para o gato: onde vão dar esses dois caminhos aí, por favor? E o gato, surpreendentemente, lhe devolve a pergunta: para onde você quer ir? Ela responde: eu não sei, eu estou perdida. E o gato então diz: então pega qualquer um. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Está entendendo bem? O que Jesus falou hoje para nós? Fale comigo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A verdade. A verdade. E a vida. E a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for por mim. Está entendendo bem? Então por que você é perdido muitas vezes? Porque você não entendeu
que você faz parte de um sacerdócio santo, de uma raça escolhida, e que por isso a vida faz sentido, ainda quando parece não fazer o menor sentido. E agora eu posso terminar. E como é que eu vou terminar? Contando uma coisa que infelizmente eu fico assim, boquiaberto, que pouco católico sabe disso. Então vou explicar. Algumas vezes, quando você entrega a sua vida para Jesus, é claro que você vai ter dificuldade. Lógico, né? Na Salve Rainha a gente reza gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Isso aí, ninguém fez propaganda enganosa, ninguém te enganou, tá? Agora só presta atenção numa coisa. Mesmo quando você entrega a sua vida para Ele, vai ter momentos que parece que as coisas não fazem sentido. Vai ter momento que a construção parece que não vai sair. Vai ter momentos que você fala assim, mas será que o arquiteto e o engenheiro sabe o que está fazendo? Porque estão vindo umas coisas aqui que está desandando tudo. Vai ser uma enfermidade, vai ser uma crise matrimonial, vai ser uma separação, vai ser uma, não sei, vai ser um problema financeiro, nós vamos ter. Vai ser uma depressão, vai ser uma ansiedade. E aí você vai ter a sensação de que o construtor não está sabendo o que está fazendo. Mas quando esse medo vier, lembre-se do que Deus falou para nós hoje quando o diácono proclamava o evangelho. Fale comigo, não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Tende fé em mim também. Você vai ter que ter essa certeza de que a construção vai ter fim, de que Deus vai concluir a obra que Ele começou. E o salmista diz que Ele não vai deixá-la inacabada. Você tem que acreditar. Porque quando você entende tudo o que acontece, aí é fácil, você não precisa ter fé. Agora quando você não entende nada, e mesmo assim você acredita que no final tudo vai dar certo porque Ele é Deus, aí é fé. E por que eu falei que tem muito católico que não sabe disso? Quando São João Paulo II foi atingido por aquela bala na praça de São Pedro, a queima-roupa, pelo Aliaca, né? Ele foi internado em estado grave. E depois, por um milagre de Nossa Senhora de Fátima, que ele conta, porque ele era consagrado à Virgem Maria, e felizes os consagrados a Nossa Senhora, a bala foi tirada. E quando tiraram a bala, mostraram para o Santo Padre, né? Ele disse assim: eu gostaria que essa bala fosse ofertada a Nossa Senhora no santuário dela. Só que o que ninguém sabia, o que só Deus sabia, era que o reitor do santuário da Senhora de Fátima havia encomendado de um artista a coroa da Virgem Maria. E era um artista renomado. Só que o artista tinha terminado a coroa, mas não estava satisfeito com a obra. Ele viu aquelas flores, né? E ela encimada por aquele detalhe, mas ele falou, não está feita. E ele não entregava. E havia uma certa pressão para que a coroa ficasse pronta. Ele falou, olha, eu só vou entregar quando eu achar que está pronta. E aí quando o Santo Padre entregou para o Santuário de Fátima a bala que havia lhe atingido o peito, né? Aí o reitor falou assim, o Papa quer que a bala seja dada para a Virgem Maria. E aí o Espírito Santo, né, é tremendo, né? Aí falou assim, o reitor do santuário, então, vai na coroa. Daí pensou assim, e agora, como é que vamos fazer? O artista está enrolando para entregar a coroa que não está satisfeito. Agora vamos mandar ele botar uma bala agora que essa coroa não sai. Quando entregaram a bala para o ourive, para o joalheiro, ele olhou a bala tinha a mesma tonalidade, a mesma cor da coroa, que ela era meio dourada, né? Ele olhou em cima da coroa, tinha um vácuo, um espaço vazio, onde a bala se encaixava perfeitamente, e a partir da bala é que ia ser encimada aquela cruz que forma a coroa. Aí o artista falou assim, uai, não sei explicar, mas era a peça que faltava. Porque nos percalços da nossa história, Deus está agindo. Deus está conduzindo a obra. Ele vai levá-la a termo. Ele vai levá-la a cabo. Porque aquele que começou em você uma obra vai terminá-la. Ainda quando você sente que as peças não se encaixam. E agora a última coisa. Eu tenho encontrado muita gente por aí, né? Perdida, né? Por quê? Porque é só em Cristo que você se encaixa.
Você foi feito para fazer parte dessa obra. E sem Ele você é tijolo fora da construção. Você se sente um peixe fora d'água. Você sente que a vida está correndo em vão. Por que isso acontece? Porque você não entendeu qual que é a tua vocação. A tua vocação é integrar esse edifício e ter um sentimento maravilhoso, que é o seguinte: Deus tem um grande projeto de salvação e eu não estou fora dele, eu faço parte dele. Eu sou raça eleita, raça escolhida. Eu não sou pedra fora da obra, eu sou uma pedra viva. Ainda quando as peças não se encaixam, mais cedo ou mais tarde tudo vai fazer sentido, porque o construtor que começou essa obra irá concluí-la, irá terminá-la. Amém? Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Fica bem em pé aí, rezando pela nossa família. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. De que jeito que ela vai vir? Da mesma forma que em vós nós esperamos.